nos próximos dias, assim como o meu irmão da direita, meu irmão da esquerda, que juntos nós possamos receber de uma porção do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Faça-se ideia aquele sorriso lindo que somente você tem, e diga assim: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Eu sei que você tem um sorriso lindo, eu sei que você tem um sorriso maravilhoso, mas às vezes está meio escondido. Então diga assim: seja bem-vindo, seja bem-vindo, amém? Toma seus lugares, aleluias. Abra a tua Bíblia no livro de João, no João capítulo 16, glória a Deus. Quem quer receber algo de Deus sobre a sua vida essa noite? Amém? Amados, nós temos buscado tempos de sensibilidade no Senhor. Eu confesso que de repente nós queremos falar muitas coisas, queremos usar de voz profética para abençoar as nossas cidades, abençoar os nossos lares. Mas há um tempo atrás, amados, a gente entendeu que é de dentro para fora. A gente não consegue, então, abençoar os nossos lares, abençoar as nossas casas, abençoar os nossos trabalhos, as nossas cidades, se ainda eu não estou andando como o Senhor assim deseja. Domingo passado, durante a semana, a gente foi tão embriagado com a palavra do Espírito Santo de Deus, não de algo de fora que vem para dentro. Sim, ele vem de cima para nós, mas agora é no transbordar do dentro para fora, é no desejar mais do Senhor. E essa palavra Deus me deu, amado, durante uma frase, quando ela fala assim que a maior ou a sua maior espiritualidade vai ser vivida quando nós vivermos a nossa humanidade. Às vezes nós queremos ser tão espirituais, ainda mais quando nós estamos na igreja. Nós usamos daquele ditado aí: eu estou na igreja e você não está na igreja. Eu sou uma pessoa santa, você não sei, você não está na igreja, você não está na ceia, você não está na célula. E de repente nós começamos a nos revestir de certas armaduras de super-heróis, como super-homens, Mulher Maravilhas, e começamos a querer ser seres intocáveis, seres que não se entristecem, seres que não se alegram, e sim simplesmente seres revestidos sim pela presença do Espírito Santo. Mas nós esquecemos que aqui é carne, aqui a dor, aqui a alegria, aqui a esperança. Mas não é a pergunta que nós procuramos, porque pergunta nós temos um monte. Agora fica a resposta que nós precisamos ouvir do Senhor, para entender a forma que Deus está trabalhando na minha vida. Eu estou aqui, amados, fazendo uma leitura e liberando uma palavra profética na sua vida, porque algum tempo atrás a gente ia até diretamente na ferida. A gente fazia uma leitura, e uma leitura quase um tanto quanto acusadora. Tem horas que sim, no discipulado a gente tem que falar assim: cara, você tem que mudar nisso, larga a mão de ser durão, larga a mão de ser durona, e nossa gíria é a mão um pouquinho mais aberta, larga a mão de ser cabeção, cara, tá pisando a bola mesmo. Mas nós começamos agora a fazer uma leitura de não ser um acusador, mas lançar semente, amados, tão reais, que não somente você vai viver ou já viveu, mas de repente como você está vivendo. Jesus, o autor da vida, aquele que nos conhecia antes da fundação do mundo, no livro de João 16, versículo 20, ele não fala de alguma coisa que não acontece, ou não aconteceu, e que não irá acontecer, mas com certeza já aconteceu contigo. Ele diz no versículo 20 de João 16, diz: pois eu afirmo a vocês que isso é a verdade. Vocês vão chorar e vão ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre
milagre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém pode tirar essa alegria de vocês. Por mais uma vez eu vou te incomodar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, amados. A gente tem buscado tanto tempo, não somente de quantidade, mas também como qualidade na presença do Senhor. A nossa maior vontade nesses momentos, amados, é interceder, é olhar para a vida dos nossos próximos, pela esperança que habita em nossos corações, pelos nossos sonhos. Mas eu confesso que o Senhor não está permitindo acontecer isso, porque o Senhor tem nos levado a isso, amados, a um ambiente de paz, de refrigério, do verdadeiro toque do Senhor dentro, mas lá dentro mesmo dos nossos corações, a qual nesse ambiente nós não falamos, a qual nesse ambiente nós não lutamos, a qual nesse ambiente nós simplesmente estamos, somente estamos. Somente estamos. Oh Jesus. Amados, quando nós desejamos conhecer o porquê de todas as coisas, de repente ainda nós usávamos, pode olhar para mim, senão você acaba entrando num período chamado cochilo, e que não seja eterno. Quem sabe, amados, nós, atrás de respostas, nós procuramos homens, mulheres, até mesmo nós consultamos a palavra do Senhor para encontrar respostas para as nossas vidas. E eu não estou aqui limitando que você não vai conquistar, que você não vai conseguir. Sim, você poderá sim encontrar homens e mulheres que poderão trazer respostas para as suas perguntas. Mas eu tenho certeza que a margem de erro pode existir, e eu tenho quase certeza que será maior ainda quando nós esperamos isso de um homem, quando nós esperamos isso de uma mulher. Não, eu não estou tirando e nem delegando os profetas dos dias de hoje, porque Deus usa assim homens e mulheres. Mas quando nós deixamos e vamos diretamente para a presença do Senhor, e quando a palavra de Deus fala da nossa humanidade, Ele diz aqui que de repente sim, você pode estar feliz, né? Como é que diz a canção? Cadê o grito dos apaixonados, né? Ouço gritos apaixonados, e nós nos alegramos porque nós somos apaixonados pelo Senhor, amém? Quem é apaixonado aqui pelo Senhor, amém? Não. Quem é apaixonado aqui pelo Senhor, amém? Mas tem hora que nós não estamos tão alegres o quanto nós desejamos estar. Aí de repente, com essa armadura do crente, nós precisamos disfarçar. Enfim, eu sou um líder de célula, eu sou um secretário, eu tenho um compromisso com a minha célula, eu tenho que me disfarçar que eu estou bem, mas eu não estou bem, porque é uma realidade tão grande que o Senhor diz que é verdade. Tem horas que o nosso maior desejo é chorar. Por qual motivo, pastor? Meus queridos, tem tantos. Ou de repente não tem, mas o desejo é. E é tão natural, amados, por isso que nós criamos esse ambiente, apagamos as luzes, não é nenhuma simpatia, mas é um momento que nós podemos, no mínimo, nos sentir ao ponto de nós não ficarmos aqui sendo observados, para que possamos aqui abrir os nossos corações. E a gente percebe, amados, que algumas pessoas, quando entendem isso e abrem o coração, elas começam sim a se quebrantar, a deixar Jesus tocar seu coração. E aí vem uma tal paixão que ela quer mais o Senhor, e aí não precisa mais ser avisada da célula, porque ele e ela começam a procurar onde é a célula, quando é, o que eu faço. E de repente ela quer mais ainda, vai para uma torre de oração, e começa a vir no culto, e vem numa célula, vem numa torre de oração, e se quebrando em todos esses momentos. Mas eu fico um tanto quanto com medo, que quando passa um certo período, e o Senhor é tão bondoso e tão misericordioso, que graças a Deus que Ele não é gente, Ele começa a ajeitar as nossas vidas.
Se de repente eu tinha feridas de alma, Deus começa a cicatrizar, trabalhar o meu caráter. Se de repente eu estava falido, Deus começa a me orientar, a reorganizar as minhas finanças, e eu começo agora a prosperar na minha casa. E aquela sede, é isso que eu queria convidar você a entender como está a sua sede, porque de repente a sua sede, devido às circunstâncias, deixou de estar na essência da adoração, deixou de se expressar diante do Senhor, deixou de muitas vezes até mesmo de se quebrantar diante do Senhor, porque enfim, agora quais são os motivos? Pela minha casa, está em ordem, pelas minhas finanças, qual é o motivo agora de eu estar na presença do Senhor com o mesmo coração, com a mesma essência que um dia eu estava? Tem uma canção, David Keeler, né, Jesus? Estou voltando à essência da adoração. Deus. Porque a essência és tu. A essência és tu. Ó Deus, me perdoa pelo que eu fiz dela. Sim, Deus, me perdoa. Porque às vezes a essência da adoração eu perdi nesse período de caminhada com o próprio Deus. Eu perdi, eu deixei de fazer isso. Então, qual é a resposta que nós podemos encontrar? Eu digo uma coisa, amados, que a resposta que eu vou encontrar vai depender do nível de glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Pastor, é possível eu medir isso? Eu coloco isso porque alguns de repente possam se contradizer e até mesmo pode dizer assim, mas Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares? Sim, Deus está em todos os lugares. Agora, a grande diferença é da medida, da porção, da quantidade, da presença de Deus sobre a vida daquele que deseja. Eu não sei quem tem aí, por exemplo, uma Bíblia, tradução de João Ferreira de Almeida, porque eu queria que você abrisse em Malaquias, se você tem essa Bíblia. Eu acho que vai ter que ser a impressa, porque a digital eu acredito que não tem. Mas se você não sabe qual é a sua tradução, vai lá para Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e ali você já vai ter a virada de página para o Novo Testamento. Eu acho que a digital não vai ter isso. Por quê, amados? Eu queria que você olhasse o que eu estou respaldando aqui essa noite. Da glória do Senhor derramada, mas da glória do Senhor agora retirada. Não sei se você já achou, se é essa versão que eu tenho, a minha versão não tem mais. Malaquias. Aí você passa algumas páginas antes de chegar ao livro de Mateus. Alguém tem uma versão que tem 4 páginas em branco? Nenhum de vocês? Essa. Zacarias, Malaquias, e aí na minha já vem o Novo Testamento. Não tem? Ninguém tem? Eu poderia trazer, tem? 4 páginas em branco? 2. Oi? 2? Uma? A minha também tem uma. Mas tem 2? A tradução João Ferreira de Almeida. E se pegar ali a tradução de 1861, você vai ter 4 folhas em branco. Vamos lá para os teólogos em prontidão. O que significa essas 4 páginas em brancos? 400 anos de silêncio. Quer abrir lá em Isaías 42 para me respaldar o que o profeta Isaías falou? Nessa tradução, amados, você vai chegar lá e você vai encontrar 4 páginas em branco. Eu não trouxe a minha antiga, amor, porque não sei se foi o Léo ou a Duda que desenharam nas páginas em branco. Está em branco, fizeram umas caretinhas lá. O Dudu acho que andou pintando lá minha Bíblia. Mas significa o que? 4 anos que Deus, então, ele decidiu retirar a glória de Deus sobre a humanidade. Então, do Velho Testamento para o Novo Testamento, e não está na ordem cronológica, mas se fala em tempo antes de Malaquias e antes de Zacarias, que são os últimos livros do Velho Testamento. Mas Deus então decidiu se retirar da terra por causa do pecado do ser humano, por
por causa da idolatria do ser humano. E olha só, Isaías dizendo aquilo que eu estou dizendo para vocês, Isaías 42:14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. O profeta Isaías, sendo a voz do Senhor, diz que por muito tempo Deus se calou. A palavra de Deus fala, amado, que se nós podemos criar um céu de bronze sobre as nossas cabeças, aonde muitas vezes o pecado tomou conta dos nossos corações, e nós vamos começar a orar, nós vamos começar a clamar, nós vamos desejar a presença do Senhor, e Ele não vai responder, porque poderá criar um céu de bronze sobre a minha cabeça. Amados, circunstâncias adversas virão, é natural, mas o que vai diferenciar é um nível de glória de Deus sobre a sua vida. Porque se o nível de glória de Deus na sua vida está como Isaías, capítulo 52, se você quiser aí abrir, hoje a gente vai usar um pouco mais a Bíblia. Tem dias que Deus nos dá simplesmente um texto, e desse texto nós fazemos um sermão, fazemos uma palavra. Agora o Senhor quer complementar com outros textos essa mensagem que eu quero deixar sobre o seu coração. Isaías 50, versículo 2. Ele diz assim: eu faço secar o mar com a minha repreensão e transformo os rios em desertos. Se Deus assim desejar, a glória de Deus assim manifestada, Ele diz assim, como Ele pode secar o mar, Ele pode secar os rios, como Ele pode transbordar os mesmos. Você consegue imaginar? Não, eu não consigo imaginar o tamanho da glória uma vez derramada sobre os seus, mas eu consigo imaginar o tamanho da glória uma vez sendo retirada dos seus. O desespero que seria. Moisés, ele sabia disso. Vai lá para o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 33. Moisés sabia disso. Moisés foi delegado dentro de uma visão para ele cumprir uma certa função, retirar o povo do Senhor que estava escravizado na mão do povo do Egito. Esse texto outro dia, não lembro quem compartilhou, mas nós já refletimos em relação a isso. Êxodo 33, versículo 15, quando Deus fala para Moisés, dizendo assim, Moisés fala para Deus, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés entendia a proporção que era a glória do Senhor sobre a vida dele. Mas se você quiser olhar no versículo 14 de Êxodo 33, o próprio Deus diz, o Senhor respondeu-lhe, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Como que? Agora pensa aqui junto comigo. Moisés pede a glória de Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Ele fala assim, olha, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Até aqui tudo bem. Mas isso está no versículo 15. Porque no versículo 14, o próprio Deus disse, eu estarei contigo. Por que Moisés precisou pedir a glória do Senhor, sendo que o próprio Deus falou que a glória dele estaria com Moisés? Por que muitas das vezes nós temos que clamar a glória de Deus, se eu já tenho certeza que Deus está comigo, que Deus está na minha vida, que Deus está dirigindo os meus caminhos? Porque aqui existem níveis de glória. Quando Deus, no versículo 14, Ele diz, Moisés, eu estarei contigo, existe aqui um termo grego, traduzido para o português. No grego ele diz toube ou tobet. Traduzido para o português ele diz descanso, uma glória de beleza, uma glória de alegria, uma glória de prosperidade.
O que Deus, então, no versículo 14, tinha prometido para Moisés: Moisés, eu estarei contigo. E essa glória que está contigo é uma glória de descanso, é uma glória de bondade, é uma glória de beleza, é uma glória de alegria, é uma glória de prosperidade. E eu estou tanto certo que essa glória que nós recebemos quando a gente levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ela é necessária, mas às vezes não é suficiente. Eu posso ter essa glória, eu preciso ter essa glória, mas tem horas que nem a minha prosperidade vai ser o suficiente para me manter nos caminhos do Senhor, nem mesmo a minha alegria, porque de repente eu perco essa alegria, e aí o que vai me motivar a estar na presença do Senhor? A glória, Tobete ou Tobe, que fala de descanso, ela é o suficiente para mim agora sair daqui com o meu coração cheio de paz, amém? Amém. Mas eu não sei se ali na escada não virá uma aprovação para tirar a paz do seu coração. E aí ela vem e tira a sua paz. E aí o seu coração que estava alegre agora está triste. E se nós não entendermos isso, nós vamos começar a avaliar: não adiantou estar na igreja. Não adianta estar na célula. Não adianta dizimar, a prosperidade agora não é mais o suficiente para o padrão da minha vida. Eu consigo entender no versículo 15, quando Deus agora diz: então Moisés, você está debaixo de uma glória. Moisés ouvindo e entendendo, dizendo: eu recebo essa glória. Mas quando no versículo ele diz assim: ei, eu quero mais. Eu sei que existe uma glória, mas eu desejo uma glória maior ainda. No termo grego, essa glória se chama kabote, que significa o poder da sua glória, o peso da sua glória. Quando eu pego esse termo grego e traduzo para o português, ele significa medida, valor, quantidade. Deus derrama a bondade, amém. Ele derrama a alegria, amém. Ele derrama a beleza, amém também. Mas tem horas que isso não é o suficiente para nos manter na presença do Senhor. O que, pastor, é o suficiente? É quando eu tenho quantidade, é quando eu tenho valor, é quando eu tenho uma medida maior de Deus sobre a minha vida. E aí, amados, eu não consigo essa medida, eu não consigo essa quantidade, eu não consigo esse valor maior estando isento da presença do Senhor. Eu não consigo isso se eu não largar do meu celular, do meu WhatsApp, do meu Facebook e procurar um lugar que ali Ele está. Eu não consigo essa quantidade maior se eu não assumir um compromisso com Deus e nos ministérios que Ele deseja para a minha vida. É tão certo, amados, que aquele que não faz nada, ele começa a ser tão murmurão, e o autocrítico dele aumenta tanto que uma pessoa que conhece a Cristo, mas não conhece na proporção que ele se deseja, se torna uma pessoa insuportável. E olha, mas tem muito crente chato nesse mundo, misericórdia. Tem muito crente chato mesmo. Por quê? Porque na verdade ele não exerceu a medida e o valor de glória que Deus tinha para a sua vida. Moisés falou assim: eu vou debaixo da tua glória, Senhor, mas eu sei que tem mais. E eu estou aqui para receber mais. Eu sei que existe um valor, eu sei que existe uma medida, eu sei que existe uma quantidade maior. E aí quando Jacó diz: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares, quem sabe Jacó já sabia disso. Ele bateu lá uns tapas com o anjo, ele saiu machucado, mas o que ele fez? Ele diz assim: eu não te largarei, mas eu não te largarei enquanto daqui eu não sair abençoado. Às vezes, amados, a expectativa, ela precisa aumentar em nossos corações. Eu sempre tenho ministrado, amados, que a fé que te trouxe aqui, quem sabe não seja o suficiente para te trazer novamente para a presença do Senhor. Porque de repente as tristezas, sim, elas virão. A tua alegria, quem sabe, ela poderá se perder. E o que vai te manter de pé vai ser uma quantidade maior. Fale para quem está ao seu lado. Se procure. Se procure. Dá um chacoalhão assim, diga assim: sai do estado de sonolência. Se procure uma quantidade maior. Procure um valor maior sobre a sua vida. Há momentos, amados, que não é suficiente um pouco de Deus.
O que nós precisamos é ter tudo de Deus. O mais triste de tudo isso, amados, é que muitas das vezes nós encontramos pessoas que usam respaldos bíblicos. Lucas 12:10, quem diz assim: pastor, mas para quem muito é dado, muito é cobrado. Olha só que coisinha. Então, se eu receber muito do Senhor, eu vou ser muito cobrado. Então eu prefiro receber um pouquinho, que também eu não sou cobrado. Eu não sou cobrado pelo meu líder, porque na verdade eu sou meio turista na célula. Eu não sou cobrado pelo pastor, pela pastora, porque eu não tenho muito compromisso com a obra do Senhor. E de repente as pessoas se pregam a não ser cobrado. Diáconos que o Anderson convidou para quinta-feira. De repente você pode dizer assim: eu não quero assumir compromisso com a obra. Não, eu tenho muita coisa para fazer, né? E aí entra num espírito de miséria, aonde ele começa a nascer o crente 6 horas. 6 horas por mim, né? E vamos para a célula. Vocês oram por mim na célula? Ô grandão, levanta aí e vem orar junto com nós. Amarrado o crente 6 horas. Porque quando nós não ativamos aquilo que já está em nosso coração, que é rios. Sabe o que é rios? Rios não é açude. Rios é algo que transborda e que enche aquilo que está ao seu redor. Quando nós entendemos que rio verte do nosso interior, amados, eu não consigo mais entender que eu fui chamado agora para ser poste, ou para ser cadeira, ou para ser vaso, né, na igreja. Eu faço alguma coisa. Eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. Tem gente que tem ministério do glória a Deus, aleluia. Não canta, não toca, não prega, mas está no glória a Deus, aleluia. E vai para cima deles, povo de Deus. É bem melhor do que cair em tristezas, que elas virão, mas ficar ali permanecendo nesse mundo de lamentações, de murmurações. Sabe o que o judeu faz até hoje, lá no muro de lamentações em Jerusalém? Já viram? Eles ficam batendo a cabecinha lá, eles batem no peito, né? E eles estão ali batendo cabeça atrás do Messias deles. Não sei se a cabeça ou o muro já está rachado, porque o Messias já veio, já consumiu aquilo que precisava ser consumido, já liberou uma palavra de salvação, e ainda eles estão procurando, assim como o povo de Deus muitas vezes está procurando a glória de Deus, mas não está encontrando, porque não está vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O povo de Deus, ele se perdeu muito fácil na liberdade de Cristo, porque de repente nós éramos um povo então amarrado, acorrentado pelo espírito religioso. Nós homens teríamos que estar de barba feita, de terno, não podemos usar boné na igreja, nem bermuda, as mulheres tinham que estar de saias, de vestido, e nós estávamos tão presos que foi tão sufocante, que o Senhor diz: agora vocês estão libertos no amor de Cristo. Mas essa liberdade nos colocou num lugar tão longe do Senhor, que nós não conseguimos mais agora entender o que é santo e o que é profano. Aquilo que é o templo do Espírito Santo agora virou nos faces, nas páginas sociais, como um objeto sexual. E não estamos falando de um povo do mundo, estamos falando de um povo de Deus. Agora, na liberdade de Cristo, nós podemos jogar um futebolzinho, né, irmãozinho? Pense no futebol. Mas não sabemos mais agora ter o domínio próprio. Se não for para quebrar, eu não vou jogar. Se não for para ganhar, não é o nosso caso. Glória a Deus, porque perdemos e saímos felizes hoje, amém? Tão felizes assim, né? Mas foi muito prazeroso e foi muito maravilhoso. O homem, ele se perdeu naquilo que o Senhor depositou no seu coração. Sim, tempos mudaram, costumes mudaram. Se você quiser abrir em Isaías capítulo 1, versículo 11, esses tempos mudaram tanto, amados, que antigamente nós precisávamos então pegar um sacrifício, oferecer agora em favor ao pecado. Esse sacrifício, ele era morto, e a palavra de Deus fala e falava no Velho Testamento que os pecados eram perdoados. Mas chegou o momento que o Senhor diz em Isaías 1:11, diz assim o Senhor: eu não quero, deixa eu até abrir aqui que eu só coloquei a abreviação, Isaías 1, amém, aqui. O Senhor diz: eu não quero
que todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bode e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros e nem cabritos. Os tempos mudaram. É por isso que nós criamos esse ambiente de uma adoração íntima ao Senhor. Porque se eu não criar nesse ambiente um ambiente de intimidade com Deus, eu tenho quase certeza que dentro das nossas casas nós não vamos conseguir criar esse ambiente. Temos famílias, temos compromissos. Às vezes o nosso dia foi tão corrido e fazemos propósitos de oração de madrugadas, mas o nosso físico está tão cansado que muitas das vezes é difícil orar de madrugada, ou simplesmente tirar uma hora de oração por dia. Então nós precisamos, e nós entendemos isso, que a igreja ela é uma sinalizadora, o ambiente que vai sinalizando aonde nós precisamos chegar, aonde nós precisamos ir. Nós tiramos a responsabilidade da igreja, nós tiramos a responsabilidade do homem o milagre, porque agora nós entendemos que o milagre meramente são frutos da sua intimidade com Deus. A nossa libertação, a nossa estrutura, a bênção que tanto o homem procura, agora Deus tirou do homem e Ele coloca em si próprio, na sua intimidade com o Senhor. Não estou aqui tirando o poder de homens, não, de proferir milagres e palavras de bênção. Mas se eu não entender, amados, que eu estou carregando algo que o Senhor tem liberado para a minha vida, eu posso sair daqui com 1, 2, 3 palavras e nada vai adiantar. Eu convido a você a abrir em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. Eu quero falar de Davi, não vou me prolongar muito, mas é tão importante, amados, nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, ou até melhor, de que forma que nós precisamos sair daqui, e o que nós carregamos em nossos ombros ao sair daqui, porque se nós não entendermos isso, nós poderemos perder, mediante as tristezas que poderão surgir em nossas vidas. 2 Samuel 6, a gente vai ler do versículo 1 até o 11. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Versículo 1 de 2 Samuel 6. Em um número de 30.000. Versículo 2. E levantando-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha conseguido para Balaim de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, algumas traduções dizem um carro de boi, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aio, Uzá é gente e Aio é irmão da gente, que é gente também, tá? Só para a gente ficar sabendo. E eles eram filho desse homem chamado Abinadab, e eles guiavam um carro novo. Versículo 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também como de harpa, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e símbolos. Então, se a Bíblia não falava sobre bateria, aqui ele diz, eles tinham uma bateria lá, tá? Tinha uma guitarra chamada harpa, saltérios, tamborins. Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois as desejavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá,
e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até ao dia de hoje. Versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Eu não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua família. Até esse texto. Diga assim para quem está ao seu lado: que morra, diga assim, cutuque ele, que morra os Uzá de sua vida, que nasce os Obed-edom nesse lugar, que morra os Uzá e que nasce os Obed-edom. Deixa eu narrar um pouquinho essa história, quem sabe você não entendeu somente nessa leitura. Davi então tinha assumido o trono de Israel. Depois da morte de Saul, o povo elegeu então Davi, que uma vez tinha sido ungido para ser rei através da vida de Samuel. Uma vez que Davi assumiu o trono de Israel, a Bíblia fala que a primeira coisa que Davi assim desejou foi trazer a arca de Deus para a terra de Israel. Eu não sei se você sabe o que significava a arca do Senhor no Velho Testamento. Até então o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. Era somente na vida dos reis e de alguns profetas do Senhor. Mas a presença do Senhor então era simbolizado através de uma arca, através então desse recipiente. E a Bíblia fala que na casa de um homem chamado Abinadab, essa arca ficou por 60 anos. Por 60 anos essa arca ficou na casa desse homem. Vamos traduzir, ou quem sabe fazer uma simbologia para os dias de hoje. Era uma pessoa que já estava andando com o Senhor por 60 anos. Quem tem 60 anos aqui? Ninguém? Só, não, também não. Mas por 60 anos esse homem então tinha encontrado a arca do Senhor. Os seus 2 filhos, Uzá e Aio, cresceram nesse ambiente da presença do Senhor. Homens então que eram conhecedores do poder da glória do Senhor. Quando Davi entende e chama os seus soldados, os líderes de tribos, e decide: vamos buscar a presença do Senhor ou a arca do Senhor, eles preparam um carro de boi, e diz que esses 2 irmãos, Uzá e Aio, vinham então seguindo, juntamente com outras pessoas, quando diz esse texto, com tamborins, harpas, cantando, glorificando ao Senhor. Mas diz que por algum trajeto, esse carro de boi, então ele começa a pender. E essa arca do Senhor, ela vai cair. Ela vai então escorregar dessa arca. Uzá, por uma pessoa muito rápida, eu imagino vai e coloca a mão nessa arca. E a palavra de Deus fala que esse homem, ele acaba perdendo a sua vida naquele momento. Todo um currículo precioso. Ninguém aqui tem 60 anos de igreja, mas eu creio que em nome de Jesus nós teremos 60 anos, amém? E os nossos filhos, não será Aio e nem Uzá, ou alguém tem coragem de colocar o nome dos filhos, com esse nome. Mas de repente os nossos filhos crescerão nesse ambiente da presença do Senhor. Muitas coisas com certeza ali o Senhor fez, muitos milagres ali essa família presenciou. Mas naquele momento que esses homens então precisavam de usar de tudo aquilo que o Senhor tinha derramado sobre as suas vidas, nesse caso, reverência. Esse homem, ele sabia que a palavra de Deus fala: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquela pessoa então que mesmo que está na presença do Senhor, mas não tem reverência com a presença do Senhor.
Está em um ambiente simplesmente por estar ou por alguns outros interesses. Como eu citei antes, não assume receber uma quantidade maior porque se acha que vai pagar um preço muito grande. De repente, esse homem, ele perdeu a glória do Senhor sobre a sua vida. De repente, esse homem, assim, juntamente com Davi, tomou uma decisão precipitada. Porque se você estudar bem esse texto, você vai ver então que Davi não consultou os sacerdotes e nem os levitas, ele consultou os soldados, os guerreiros. E eles foram buscar a presença de Deus, foram. Honroso por estar na presença de Deus, amém. Mas não é de qualquer forma que nós tratamos a presença do Senhor. Não é de qualquer forma, amados, que nós podemos andar na presença do Senhor. Muitas das vezes, amados, nós tomamos decisões diante das nossas circunstâncias. E a glória do Senhor, que eu tenho certeza que vai ser derramada sobre as nossas vidas, nós podemos estar padecendo por essa glória do Senhor, por não estar vivendo aquilo que o Senhor tem chamado os nossos corações. E aqui ele não coloca uma circunstância, aqui ele não coloca como eu estou, mas aqui ele coloca que eu devo estar indiferente como eu estou. É tão natural nós encontrarmos pessoas dizendo assim: espera mais um pouquinho, quando eu ajeitar a minha vida, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de lograr os outros, aí sim eu vou servir a Deus, aí sim eu vou buscar a presença do Senhor. Amados, eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas eu estou para servir a Deus, indiferente da consequência, e nem também da circunstância. Eu estou servindo ao Senhor, porque eu desejei ter uma quantidade maior de Deus sobre mim. Ou usar aquele que faltou reverência, aquele por uma circunstância perdeu a sua própria vida. Nós esquecemos de falar aqui de Obed-Edom, mas no versículo 11 diz que quando Davi entendeu que eles não conseguiam suportar tanta glória do Senhor sobre o seu reinado, diz a palavra de Deus que a arca do Senhor, a presença do Senhor, foi para a casa daquele que desejava ter a presença, chamado Obed-Edom. Fala aqui que ele era um giteu. O que é giteu eu não sei. Quem sabe era uma pessoa que não tinha currículo nenhum, nem quantidade de igreja, nem batizado era, nem ceiava era, e quem sabe nem saber orar, ele sabia orar. Mas ele decidiu: vocês não querem? Eu quero a presença de Deus na minha casa. Eu quero a presença de Deus sobre a minha vida. Pastor, e qual é a consequência disso? Diz o texto: e Deus o abençoou e abençoou toda a sua casa. Quando eu uso de uma palavra profética, que o Senhor tem liberado a glória do Senhor sobre esse lugar, é tão natural nós recebemos essa glória. E como as células dos homens que falam dos incendiários, desejo ser mais cheios da presença do Senhor, e desejo não ver a hora de chegar à célula para novamente estar em comunhão, e não ver a hora de estar agora na sexta para estar na torre de oração, ou no próximo domingo para estar na presença do Senhor novamente. Eu não consigo entender que tem pessoas que mesmo recebendo isso, não vão ter o desejo de ter uma expectativa maior por estar na presença do Senhor. Eu quero convidar vocês para nós estarmos orando. Eu convido você a se colocar em pé. Eu sei que você já cansou de ficar sentado, e de repente você vai cansar de ficar de pé, e de repente você vai ficar cansado de ficar sentado, e de repente vai ficar cansado de ficar deitado, porque enquanto, amados, nós estamos nesse mundo, ainda nós somos humanos, mas a nossa maior espiritualidade é quando nós vivemos essa vida, enquanto o reino futuro e eterno não vem ainda sobre os nossos olhos. Você está sendo convidado, amado, a provar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado nesses últimos dias. Mas eu tenho certeza que você somente vai provar disso se você cultivar isso. Você somente vai provar isso se o seu coração se encher de expectativa em relação a isso.
No domingo passado, durante a semana, nós fomos tomados tanto pelo fogo da presença do Espírito Santo. Fomos selados para aquele que desejou ser selado pelo batismo do Espírito Santo. E eu não sei se você, durante a tua oração, você começou a desejar que o fogo do Senhor tomasse conta do seu coração, ao ponto de ser tomado e orar em novas línguas, ao ponto de ser aquebrantado na presença do Senhor. Mas eu não sei, porque tem muitas pessoas que estão vivendo de culto em culto, assim como esses homens. 60 anos, um currículo precioso, mas na hora de estar na presença do Senhor, para nada serviu. Todas as vezes, amados, que eu me preparo para estar na presença do Senhor, eu sei que eu não saio desse lugar diferente da forma que eu entrei. Queria convidar a pastora lá atrás a apagar a luz. A gente sempre gosta de selar, amados, com louvor. Por quê, pastora? Porque nessa hora, amados, não que a gente não é tão dependente do Senhor, mas de repente, quando nós estamos sentados, nós estamos com os nossos ouvidos atento àquilo que está sendo pregado, de repente você não jamais está atento, mas é nesses momentos, amados, que o Senhor nos leva a não mais agora a gente ouvir, mas agora a gente se expressar. E o Senhor derrama de tal glória, assim como Ele já derramou bondade, alegria, beleza, mansidão sobre a sua vida. Ei, você já recebeu isso? Mas assim como Moisés disse: Pai, eu sei